Fala galera, aqui é o professor Matheus de UCAD de Matemática e a gente vai agora para uma aula bem interessante, bem importante, sobre equação de circunferência em geometria analítica. Então aqui a gente tem uma circunferência num plano cartesiano e eu quero saber aqui qual é a equação que define essa circunferência. Ou seja, qual é a equação que define o conjunto de pontos x e y que fazem parte aqui dessa circunferência. O que é que eu posso dizer? Ora, o que é uma circunferência em geometria plana? Um conjunto de pontos do plano que cumprem qual propriedade? É o conjunto de pontos do plano que estão todos a uma mesma distância, são todos equidistantes, de um determinado ponto fixo, que a gente costuma chamar de centro. Aí aqui eu vou destacar o centro a partir das coordenadas dele. X do centro, que eu vou chamar de XO, e Y do centro, YO. Bem, aqui eu tenho o centro O. Essa distância a gente chama de raio da circunferência. Então, são dois elementos importantes que você tem que ter em mente sobre a circunferência: raio e centro dela. E aí, o que define a circunferência é que a distância dos pontos até o centro é igual ao raio. Então, essa distância aqui, de um ponto até o centro da circunferência, tem que ser o raio dessa circunferência, tem que ser constante. Aí aqui eu vou usar a distância entre dois pontos. O que é que a gente tem? Raiz quadrada da diferença entre os x's dos pontos, então x menos x do centro ao quadrado, mais a diferença entre os y's, y menos y do centro ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual ao raio da nossa circunferência. O que é que eu posso fazer? Elevar aqui ao quadrado dos dois lados. Aí, se eu elevar ao quadrado, eu vou me ver livre dessa raiz quadrada. Você vai ter x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio da circunferência ao quadrado. Essa é a primeira forma que a gente tem para trabalhar de equação de circunferência. Isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. Vejamos aqui um exemplo de equação reduzida da circunferência. Eu quero saber qual é a equação de uma circunferência que possui centro 1 e 2 e raio igual a 3. Então, qual é a equação dessa circunferência? De centro 1, 2 e raio igual a 3. Basta jogar na equação reduzida. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Aí você vai ter x menos x do centro, que é 1 ao quadrado, mais y menos y do centro, que é 2 ao quadrado, igual ao raio da circunferência, 3 ao quadrado. Aí você pode dizer que a equação dessa circunferência é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Seria aqui uma primeira forma de escrever a equação dessa circunferência. Mas essa não é a única forma que a gente tem. Eventualmente, numa alternativa, você não encontra isso. Você encontra uma forma com as contas abertas, que a gente chama de equação geral da circunferência. Então, como é que ficaria a equação geral dessa circunferência? Ora, você tem que elevar ao quadrado aqui esses termos, esses binômios. Qual é produto notável? Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais y menos 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui tem que ser 9. Aí a gente costuma deixar x ao quadrado e y ao quadrado juntos. X ao quadrado mais y ao quadrado, depois x e y, menos 2x menos 4y. Por fim, 1 mais 4, 5, menos 9, menos 4 igual a 0. Isso aqui seria a equação geral dessa circunferência, uma outra forma de a gente trabalhar. Então, tanto pode aparecer nas alternativas a equação reduzida, como pode aparecer também a equação geral, que são as contas abertas. E aí você precisa também saber, a partir da equação geral, responder quem são centro e quem são raio. Vamos entender isso agora. Então, a gente estudou que se eu tiver uma circunferência com centro XO, YO e raio R, eu posso escrever a equação reduzida dela como sendo x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado.
Se eu quiser chegar na equação geral, é só fazer essas contas. Só que nem sempre a gente tem o centro e o raio. Às vezes a questão pergunta para a gente centro e raio da circunferência. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Ora, uma boa alternativa é pegar essa conta aqui, num caso geral, e abrir as contas para ver o que é que a gente encontra. Então, fazendo isso, você vai ter x menos x do centro ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro, mais o quadrado do segundo, x0 ao quadrado. A mesma coisa para y menos y do centro ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é y0 ao quadrado. Esse raio ao quadrado eu vou passar subtraindo, porque na equação geral a gente tem um zero no lado direito. Então, menos raio ao quadrado. Aí a gente agrupa, da forma como eu vi agora há pouco com vocês no exemplo numérico. Costumamos deixar x ao quadrado e y ao quadrado juntos. Então, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você deixa o termo com x menos 2x0x, menos 2x0x. Depois o termo com y menos 2y0y, menos 2y0y. Depois x ao quadrado mais y ao quadrado menos raio ao quadrado. Depois mais x ao quadrado menos y0 ao quadrado mais menos raio ao quadrado. Então, você vai ter essa outra medida. x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em coeficientes. Eu vou chamar menos 2x0 de A, menos 2y0 de B, e vou chamar esse x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado de C. Aí a gente tem o formato geral da equação geral de uma circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado mais A vezes x mais B vezes y mais C igual a zero. Geralmente a gente recebe uma equação nesse formato lá na nossa prova. E a partir desse formato a gente consegue dizer qual é o centro e qual é o raio. Vejamos como. Você tem essa equação geral. Então, esse aqui é o formato geral da equação da circunferência. Equação geral. O que é que eu posso dizer aqui nesse formato? Eu posso dizer que esse coeficiente A, que multiplica x, ele é menos 2 vezes o x do centro. Eu posso dizer que esse coeficiente B, ele sempre é menos 2 vezes y do centro. E, por fim, esse coeficiente C, ele é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos raio ao quadrado. Tendo essas formulazinhas em mente para os coeficientes, você consegue responder rápido quem é centro e quem é raio da circunferência. Vamos aqui a um exemplo. Vejamos aqui um exemplo de aplicação do que a gente acabou de estudar. Eu quero que você me determine o centro e o raio de uma circunferência definida por x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y mais 1 igual a zero. A gente viu aqui a forma geral da equação da circunferência. E eu demonstrei para vocês que esse coeficiente que multiplica x, ele é menos 2 vezes x do centro. É justamente esse 2 aqui, ó. Então, você sabe que menos 2 vezes x do centro é igual a 2. Isso vai lhe dar que o x do centro tem que ser justamente menos 1. Já encontramos uma primeira informação. O coeficiente b aqui, que multiplica y, ele é menos 2y do centro. No caso aqui, ele vale menos 2. Então, usando essa segunda informação, menos 2 vezes y do centro tem que ser igual a menos 2. A gente encontra o y do centro. O y do centro tem que ser igual a 1. Então, a gente tem o x do centro e o y do centro. Encontramos a primeira coisa que a questão perguntou. O centro é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. A questão que é o raio também. O raio é esse terceiro coeficiente que vai nos dar. Você sabe que esse terceiro coeficiente é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado. Então, você pode dizer que x0 ao quadrado, que é o x do centro ao quadrado, mais y0 ou y ao quadrado, menos raio ao quadrado, é justamente igual a esse terceiro coeficiente que vale 1. x0 ao quadrado é menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Mais y0 ao quadrado, 1 ao quadrado também é 1. Menos raio ao quadrado igual a 1. Isso aqui vai cancelar 1 com 1, vai me dar que o raio dessa circunferência ao quadrado vale 1. Como é o raio, tem que ser uma medida positiva, é uma distância. O raio dessa circunferência vale 1. É a segunda resposta que nós demos a essa questão. Então, centro menos 1 e raio 1.
Então você já sabe determinar centro e raio de circunferência, já sabe trabalhar com a equação da circunferência também e já sabe circunferência pela definição, lembrando, conjunto de pontos do plano equidistantes a um determinado ponto fixo que a gente chama de centro. Galera, com isso a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo.